Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9, com pautas de interesse da nossa comunidade, através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Inclusive, você pode assistir quantas vezes quiser, enviar o link para todos os conhecidos, familiares, amigos e assistir em qualquer lugar, né? A internet nos trouxe essa facilidade. Lá em 1950 nos assustaram, acabou o rádio, chegou a TV. Não, o rádio ficou forte. Final de 80, início de 90, vai acabar a TV e o rádio, porque a internet vai tomar conta. Pelo contrário, veio para fortalecer tanto a TV quanto o rádio, nos levando para o mundo. Sempre tem aquela necessidade de primeiro analisar a situação para depois fazer a avaliação final. Agradecendo o Bruno e o Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você, e agradecendo aos nossos parceiros que acreditam no nosso programa, estão conosco aqui todas as noites de segunda a sexta-feira. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências de moda esportiva com tecnologia avançada que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções tanto casuais quanto, ao mesmo tempo, para treinos. Então, vista Activita e sinta este bem-estar. Mercator Feiras e Eventos. A nova cara da moda vai estar em evidência no nosso SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece 22, 23 e 24 de maio, lá no Serra Parque, em Gramado. E lá estaremos realizando a cobertura deste importante evento, tanto com o nosso Estação Hamburgo, quanto com o nosso projeto Calçados S.A., que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coreiro calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando em mais de 15 cidades aqui da nossa região. Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Caí. Sebratel Global, como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. E neste mês de março, né, o mês das mulheres, está acontecendo aqui na Vale TV o projeto desenvolvido pelas mulheres aqui da Vale TV, que se chama Inspiração. Mês da Mulher da Vale TV. E claro que o programa Estação Hamburgo está junto nessa caminhada. O Inspiração tem o patrocínio do Instituto Ivoti, conta com o apoio da Faculdade INH e do Centro de Espiritualidade Cristo Rei, há mais de 80 anos, lá em São Leopoldo. Vitor, por gentileza, apresente a nossa qualificada bancada da noite de hoje, porque estamos aqui reunidos com os coordenadores pensantes do nosso Pensando Novo Hamburgo. Começo com a nossa coordenadora geral, agradecendo a disponibilidade de todos, né, de estarem conosco aqui, porque é uma entidade que conquistou o seu espaço, que conquistou o respeito da comunidade, tem a sua importância em nosso meio, está sempre à frente, eu digo, né, o Novo Hamburgo está sempre pensando lá na frente, né, está sempre trazendo a solução para muitos problemas da nossa comunidade. E por isso que eu fiz questão de fazer essa mesa aqui completa, né? Somente com pessoas que fazem parte do Pensando Novo Hamburgo, até porque amanhã a gente tem um almoço na comemoração dos 20 anos. Nossa, parece que foi ontem o lançamento do Pensando Novo Hamburgo, eu lembro desses detalhes assim, e já se passaram 20 anos. Rosana Opitz, boa noite, bem-vinda. Boa noite.
Eu é que tenho que agradecer em nome de toda a coordenação do Pensante e dos pensantes que fazem parte. E para começar, nós vamos inverter e vamos te entregar um certificado dos 20 anos do Pensando Novo Hamburgo, para que tu guarde com carinho. Ah, com certeza. Porque essa data para nós também é muito significativa. 20 anos já é uma história. Passo as tuas mãos, Obrigado. Depois vou colher assinaturas de todos que estão aqui. Obrigado, olha aí, ó. Será guardado com muito carinho aqui, ó. Ó o tremendo, Emocionado. Obrigado. Mas eu também quero salientar que o Pensando Novo Hamburgo, ele tem uma formação diferenciada. Em 20 anos, ele se mantém como um grupo de representações de entidades. Já se pensou em determinada época, vamos constituir em forma de associação, de ter uma constituição jurídica, de repente ser formatado como uma ONG para buscar recursos e tal. Não, essa não é a intenção do Novo Hamburgo. O Pensando Novo Hamburgo, ele é constituído de integrantes, de representações. Nós temos as principais representações de Novo Hamburgo que participam pelo menos uma vez por mês nas nossas promovidas reuniões almoço, que tem pautas diferenciadas, e nós temos uma listagem de 100 integrantes. Uau. Então não corremos o risco de fechar ou de repente ficar vinculado a alguma constituição jurídica. Assim, qualquer entidade que a pauta seja de interesse poderá vir estar conosco, discutir, debater, e a gente tem condições de levar adiante essas propostas. Então, aqui na nossa bancada, nós temos a presença de 2 coordenadores gerais, nós temos a presença também do Heitor, que participou desde a primeira reunião, e nós temos a participação do Paulo e do Maurício, que está assistindo, que são peças-chaves também da nossa coordenação. E também queremos fazer o registro que o Cláudio, através da Vale TV, da Estação Hamburgo, é um apoiador nosso, porque cada vez que a gente faz uma reunião almoço e estende o convite, o Cláudio diz: pode confirmar, estamos lá. Ainda mais para o almoço, né, Bruno? Precisa ver esses meninos se escalando para ir comigo lá. Então. O buffet é livre. Brincadeiras à parte, né, Bruno? A gente sabe da importância que é a reunião e a importância que tem as ações que serão feitas a partir do momento que vocês inspiram pessoas, né, através da informação que vocês trazem lá, pessoas qualificadas que vão lá compartilhar o seu conhecimento, trazer soluções para algumas questões importantes, né? Então, sabendo dessa importância, que a gente, como veículo de comunicação, não pode faltar a isso e tem que estar lá registrando e trazendo para a nossa comunidade. E tem um detalhe importante: toda pauta que é escolhida por mês, ela é avaliada pelos coordenadores e se escolhe uma pauta de momento. Sim, uma pauta que bem seja atualizada, significativa para a comunidade, que é a única maneira que a gente entende justamente de pensar no Novo Hamburgo. Heitor Dapper, mais um coordenador, mais um pensante desse grupo. Tu lembra da primeira reunião, Tia? Lembro. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E boa noite a todos. Seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui para explanar junto com a coordenadora o trabalho do grupo Pensando no Hamburgo. A primeira reunião ocorreu na Sociedade Atiradores, no centro de Novo Hamburgo. Ainda estava ativa na ativa. Lá teve em torno de 3 reuniões, depois foi para o CDL. E aí foi criado as comissões, né, para apresentar projetos, e esses projetos foram discutidos com o grupo. E a escolha foi, a primeira etapa foi a revitalização das praças. As praças para ter uma limpeza, a calçada da praça está em condições para as pessoas poderem caminhar, e fazer instalação de bancos, plantação de
de árvores, né, para sombra e para impacto ambiental, né. Uma situação que houve colaboração de muitas pessoas e a primeira praça escolhida na época foi a Praça do Morro do Papagaio. Foi a primeira praça. Essa praça tem 2 hectares de terra, era tipo abandonada e com muito lixo acumulado. Aí foi feita uma limpeza, foi feita uma reforma e eu, inclusive, na época, construí as calçadas em sábados com voluntários. Nós fizemos toda a calçada lá, corrigimos a calçada na época. E tudo era voluntário. E o grupo pensante, na época, passava de 100 pessoas. Ela tem até um certo desnível ali. Tem, né? nós limpávamos, nós na época levantamos as copas das árvores por causa de segurança das pessoas, colocamos bancos lá por doação de empresas, as pessoas voltaram a usar a praça para tomar chimarrão, para as crianças brincar, e ficou bonito. E ela é bem localizada, né? Tem que usar mesmo. Tinha uma moradia lá, que era uma época, uma situação, naquela época era invadida, nós reintegramos aquela área dessa moradia no final da praça e demolimos aquela construção, e limpamos tudo. Sim, se criou uma segurança para as pessoas poderem usar. Isso por muitos anos funcionou bem, hoje ainda está funcionando, mas está precisando mais um impacto lá de novo, né? Muito bem. Desde o início, né? Desde o início. Desde o início. Uma história. Desses 20 anos. Depois disso foi apresentado um projeto de... Nós temos aqui, até vou interromper ali o Heitor, que nós temos um grande trabalho que a gente fez, que foi o Trem é Nosso. Foi uma campanha que é feita através do coordenador, na época era o Plácido, e foram colhidas assinaturas suficientes para modificar o trajeto que iria até a rodoviária até o shopping. Então foi uma grande mobilização da comunidade e nós conseguimos, isso foi uma iniciativa do Pensando Novo Hamburgo. Foi colocado, inclusive, nos colégios, a coleta de revitalização e toda sexta e sábado na Praça Imigrante foi colocado lá à disposição da população. Isso foi levado depois a Santa Catarina, quando foi feita a definição da Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós ganhamos. Na sequência, a gente teve revitalização de escolas, um trabalho, planejamento familiar, muito importante, que é um dos projetos do seu Guaraci, que é importantíssimo. A campanha Sinal Vermelho, 100% Iguaçu, Novo Hamburgo Beleza, Novo Hamburgo Beleza. E nós temos também o Dezembro Branco, Dezembro de Paz, Sociedade Livre é Sociedade Sem Drogas, Abrace Novo Hamburgo. Fizemos um plantio junto à Comusa de mudas, que foi um trabalho muito importante para a questão de saneamento, em parceria com a Comusa. Nós também chamamos entidades, quando elas aniversariam, como a Tintas Killing, que foi um projeto também, ele é sempre um grande parceiro. Também nós temos a revitalização das colunas do trem, fizemos várias conversas com os diretores do Transurb, a situação daquele terreno, a gente discutiu, aquele ao lado do shopping, o aproveitamento. Mas aí a gente esbarra também nas trocas políticas e interesses políticos. A gente tem a intenção, a gente leva a intenção, mas tem que aguardar esses processos. Nós fizemos uma campanha maravilhosa, que foi da colocação de energia solar na AMO. E no dia do lançamento, nós já tínhamos todos os parceiros e o valor necessário para alocar essas placas solares. Então, você já lançou o projeto feito, que foi uma maravilha. Trabalhos também com relação à segurança, que é muito solicitado e volta e meia essa pauta volta. Um trabalho no Parcão, né, nas trilhas do Parcão, que a gente também se dedicou e abraçou. E também, numa época, a gente trouxe, pelo menos a Novo Hamburgo, 2 senadores em situações diferentes para conversar sobre os seus projetos que estavam desenvolvendo e aonde que a gente poderia, de repente, trazer o interesse deles para a cidade de Novo Hamburgo. E por aí vai, essas são as principais.
Paulo Mosman, boa noite, bem-vindo. Acho que ouvindo a Rosana fazendo uma síntese aqui das ações de 20 anos, né? Acho que isso que é gratificante poder participar disso, né? Sim. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. A participação do Pensando Novo Hamburgo, eu vim pro grupo Pensando Novo Hamburgo por indignação, porque não adianta a gente só reclamar das coisas que não acontecem, né? Tem que... Necessário agir, fazer a sua parte. Agir, claro, tem que se enganjar algum grupo que tem alguma ação proativa para que as coisas aconteçam. Só reclamar não vai Não. adiantar nada. A respeito desses plantios de mudas, aqui em Novo Hamburgo eu ressalto aquele trecho das Nações Unidas entre a 24 de maio até a Caxias do Sul, quando fizeram a duplicação da pista, o Pensando Novo Hamburgo plantou várias mudas ali no entorno do... Já arranca na aqui beira no Pio do 12 e arroio. vai até no Rio Sul, Sim, né? Além do Rio Sul, na verdade. Sim, e é bem arborizada aquela área. E também aquela plantio de mudas na estação de tratamento de esgoto da Comusa, aquilo foi um plantio de 200 mudas para o acortinamento vegetal da estação. Eu lembro que isso a gente até trouxe aqui em algum programa, né, Rosana? Falando sobre esse plantio lá junto à estação, né, de Vila Palmeira. Vila Palmeira. E a próxima, a grande estação de tratamento de esgoto que está sendo construída em Novo Hamburgo, vai ter necessidade de 2.000 mudas a ser plantadas, porque é muito grande a área. Sim, muito bem. Nelly Silveira, boa noite, bem-vindo. É mais um que também dá a sua contribuição voluntariamente aí ao grupo. É mais um coordenador pensante. Parabéns aí por estar fazendo parte dessa história. Quantos anos já envolvido? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os espectadores. Eu diria que o Paulo disse que se motivou a participar do grupo por indignação, né? Eu acho que é uma vocação minha, até de profissão, trabalhar com projeto. Então, sempre pensar antes. E aí, quando eu tive a oportunidade, há mais de 10 anos atrás, de receber informações a respeito de um grupo que começa a pensar, ou seja, interessante, esse grupo não está apenas reagindo, esse grupo está se propondo a buscar soluções pensadas, planejadas. Eu digo, acho que eu quero fazer parte dessa turma, né? E aí me aproximei e a gente começou a trabalhar, acontecer algumas coisas, né? E hoje o Pensando me ajuda muito no sentido da aproximação com o empresariado da cidade, porque ele proporciona as nossas reuniões e isso nos traz, além de toda a contribuição que os empresários, que as entidades todas fazem dentro do Pensando, nos possibilita trazer para eles algumas questões que o próprio poder público hoje falta pernas para atender. Por exemplo, nós mencionamos a questão dos pilares do trem. Sim. Então, o Pensando de alguma maneira contribuiu e muito, né? Eu diria que até um pouco mais, ele viabilizou que toda esse domínio que o Transurb tem sobre os seus equipamentos fosse disponibilizado e hoje nós conseguimos ofertar para as empresas uma oportunidade de embelezar, de ajudar a cidade, de contribuir com a cidadania e ao mesmo tempo de estarem obtendo esse selo de uma empresa parceira da cidade. E isso veio exatamente porque eu Pensando em algum momento disse, eu acho que dá para se fazer sim. Só que nós temos que fazer isso de uma forma pensada, de uma forma planejada e não apenas uma reação. Então, um pouquinho diferente do Paulo que veio pela indignação do não vou reclamar, mas vou agir, Sim. A gente veio se agregar no sentido seguinte, não adianta também reagir na última hora. Vamos pensar, vamos planejar para que isso realmente chegue a um resultado positivo, né? E agir de uma maneira organizada, que é o caso do Pensando, né? Paulo, Rosana, Heitor, né? É isso, né, Nelly? Exato, tu tem que congregar os esforços no sentido de obter o resultado esperado. Né? Não, a gente já viu, né, Heitor, em tantas vezes
movimentos que iniciam com a melhor das intenções, mas de forma desordenada, e a gente acaba não chegando num objetivo comum, né? Então, o Pensando tem esse mérito, ou seja, ele canaliza, ele é um catalisador do esforço num sentido único, né? Perfeito. Quantos anos envolvido assim, Rosana? Olha, quem me trouxe para o Pensando justamente foi a minha mãe, que Sério? na época ela foi convidada há 20 anos, então eu posso dizer, porque ela foi convidada para participar logo do início, quando o Edson Machado constituiu o grupo, mas ela foi convidada pelo Ministério do Trabalho para, de repente, ajudar nas questões trabalhistas de algum problema, na época que ainda existia um número significativo de empresas de calçado em Novo Hamburgo, né? E eu servia de motorista, levava, sentia. Olha. Comecei a observar e continuei participando. Hoje eu trago ela. Inverteu. Inverteu. Hoje eu trago ela, então faz bastante tempo. Hoje tu convida ela. Bom, mãe, vamos lá que hoje vai ser interessante, vem. É bem por aí. O importante também dizer que a participação no Pensando, ele é de constituição livre, né? Isso é importante. As entidades de Novo Hamburgo representativas podem fazer parte, profissionais liberais, os empresários, as associações de bairro, mas de forma livre, isso é importante. E a gente percebeu desde o ano passado, depois da pandemia, em agosto, que as nossas reuniões almoço, elas servem também, como o Nelly colocou, de ponto de encontro, porque sabem que lá eles vão encontrar fulano, ciclano, beltrano e podem trocar outras informações também para futuras outras negociações ou projetos, né? Então, me perguntam, esse mês principalmente, aonde eu vou, eles perguntam, quando é que vai ser a próxima reunião? Já tem data marcada? Eu quero saber o que vai acontecer. As pessoas já têm essa expectativa, né? E esse mês nós estamos atrasados, né, em relação ao que de praxe se faz, que é mais ou menos na metade do mês, né? Normalmente é da última quinzena para adiante, mas tem um motivo todo especial para esse atraso também que a gente vai comentar posterior. E a cidade como um todo, ela se movimenta, ela é viva, né? Então, essa parcela de movimentação, a gente também precisa dar um olhar. Nós, qualquer cidadão, não pode ficar só no seu gabinete, não deveria, pelo menos, né? Seu estúdio, seu escritório. Por isso que, depois que a gente começa a participar, eu tenho certeza que os nossos pensantes, a gente acaba ficando envolvido. A gente já quer saber o que a gente vai fazer na próxima. Terminou uma já, como é que nós vamos fazer a próxima? Além dos projetos que são a médio e longo prazo, né? Se tem aqueles imediatos para chamar a atenção e outros que são mais perenes, que ficam para a cidade como um legado, né? E eu quero registrar também aqui, na sequência que foi colocado, que nós também temos agora o que ainda tem, que são os a longo prazo. A questão da Praça 20, sobre o patrimônio histórico, que é a praça principal e que a gente desde o início está tratando com muito carinho, as questões todas da Praça 20. Inclusive realizando encontros lá na praça. Encontros na praça, levamos a banda, fizemos um esforço tão grande de envolver a comunidade que houve um movimento para o pedido de tombamento que está nas mãos da prefeita. Então, nós temos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, porque é de interesse da comunidade, né? Compromisso e interesse da comunidade e da própria prefeitura. Também nós precisamos deixar registrado que o rotativo digital, nós conversamos, nós abrimos uma possibilidade das pessoas irem saber como iria funcionar. Queremos também registrar o trabalho que foi incansável do Maurício, que também faz parte do Pensando e estava como diretor da Comur, que atendeu todas as nossas questões que foram tratadas junto no CDL, pontuais. Foi tudo anotado,
queremos, é necessário ter bandeirolas, é necessário ter mais lojas, é necessário isso, é necessário pintura de meio-fio ou uma identificação. Tudo isso foi discutido numa reunião, 1 ou 2 reuniões, 3 que nós tivemos junto ao CDL, que são os mais interessados pelo rotativo no centro. E o Pensando estava junto dessas tratativas também, afinando com o que a comunidade trazia de solicitações e levando também. Nós temos um projeto muito, muito importante, que é a Calçada Legal, que é um trabalho que a gente iniciou e que teve que ser interrompido por causa da pandemia, que são questões de acessibilidade em Novo Hamburgo. Não só acessibilidade, mas o proprietário entender que ele é o responsável pela calçada. Sim. Não a prefeitura. Não, eles cobram, mas muitos não. insistem em dizer ainda. Está na lei, a responsabilidade é do proprietário. Então, medidas coercitivas a gente descartou, porque não é nosso objetivo. Nosso objetivo é de estimular, orientar os proprietários para que façam um trabalho, pelo menos, de limpeza. Aí eu cito como é engraçado como essas coisas são transferidas. A minha mãe tinha uma loja no antigo, na General Neto, que hoje é Calçadão, e a minha avó, meu avô tinha uma barbearia na Pedro Adams, e a minha avó, 6 horas da manhã, ela estava com um balde lavando a calçada. Por quê? Porque era normal as pessoas cuidarem das suas calçadas. É comércio, tem que cuidar. Houve uma inversão de valores. Hoje é uma exigência, todo mundo quer tudo, mas não move uma palha para poder ajudar. E esse trabalho vai dar continuidade agora junto ao Ministério Público, que é uma parceria com o Ministério Público, numa reunião que vai acontecer já pré-agendada, porque nós iremos apresentar uma proposta para a Praça da Bandeira, que já tinha sido negociada, de uma maneira que a praça seja acessível e que tenha também possibilidade de equipamentos para idosos. E a segurança? A segurança com câmeras também bem colocado. Sim. Por causa de problemas de invasão, que todo mundo sabe que não tem como fazer a remoção se ela não for espontânea, né? Então nós também já temos uma ideia de como a comunidade pode se apropriar, e isso a gente vai tratar com o Ministério Público, né, que irá acompanhar, e também levamos esse assunto para a prefeita e me deu a entender que ela acenava positivamente, porque aquele espaço é público. É público, tem que ter o consentimento da prefeitura, né? Então é o primeiro passo para depois a gente fazer as tratativas financeiras de quem vai ter o custo para arcar com isso ou com aquilo. Então esse é um projeto muito importante para nós também. E não dá para deixar de falar, porque o Pensando não está falando do plano diretor urbanístico e ambiental. Seria mais uma conclusão antes disso. A praça lá da frente à Câmara, que nós temos a Praça da Bandeira. Mas é a Praça da Bandeira. Sim, mas a parte que nós ia fazer dos idosos. Sim, junto contemplada com os idosos para poder... Com equipamentos para idosos. Porque nós temos ali uma situação... aquela feira. Uma situação muito interessante. Ali nós temos a Câmara de Vereadores, para quem não está se situando no mapa, nós temos a Delegacia de Polícia, antiga prefeitura, nós temos a RGE, nós temos os bombeiros, nós temos a biblioteca, e antigamente tinha tinha feirinha, né, que a população pede para que ela volte ali, porque era semanal, né? Era semanal, né? O Nelly deve saber melhor do que eu. Era semanal e aí fechada, porque é muito fácil de tu fechar ali. E no centro as pessoas reclamam que fica ali naquela rua da ACI, na frente do teatro. Lime Silva, exatamente. E ali dá uma movimentação diferenciada de público, que não vai especificamente para fazer compras de feirinha, né? Fora a forma de fazer a circulação de pessoas. Isso, a mobilidade. Mobilidade para ter mais segurança para quem está todo dia passando ali. E propor a apropriação através de atividades. Se não tem feirinha, a gente pode fazer um trabalho ou
incitar um trabalho da biblioteca. A Uneli até sugeriu leitura de livro, ter um café. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não sabem que a biblioteca pública é ali. É verdade. É verdade. Então, é uma maneira de divulgar, e isso é muito importante. E aí, para finalizar, fechar, o nosso planejamento diretor, nosso plano diretor urbanístico e ambiental, o Novo Hamburgo, o Pensando Novo Hamburgo não está à parte dessas discussões, pelo contrário. Hoje o Uneli estava presente lá também, o Heitor também, acompanhando todas a avaliação que foi apresentada pelos técnicos, no caso, né? Justamente para acompanhar, porque tudo tem um momento certo de poder interferir, de divulgar e tal. Então, estamos acolhendo toda essa negociação que está sendo feita até a próxima audiência pública, né? Que vai ser marcada a segunda. Então, o Pensando Novo Hamburgo está acompanhando. Está perto, está acompanhando. Está perto e acompanhando. Heitor, acho que deve ser gratificante chegar a 20 anos com tudo o que já foi feito, mas ao mesmo tempo renovar energias, porque tem muito a se fazer ainda. Mas quando a gente participa de um serviço voluntariamente, né, com uma intenção de melhorar a cidade, de criar novas coisas, tanto da indústria, comércio, turismo, ou fazer a situação de, como é que vou dizer, de melhorar a vida das pessoas, né? Onde as pessoas podem ocupar a praça, onde outras pessoas podem circular tranquilamente, podem ter segurança, podem ter criar empreendimentos no local porque gostam da cidade, porque a cidade está oferecendo uma coisa, né? E aí nesse caso as pessoas eles vão ser contribuintes nos impostos e no crescimento da cidade. Então o grupo Pensando no Hamburgo com os pensantes, eles estão preparados para isso, né? Para divulgar em todos os meios, né? O que é de bom para a cidade que sirva e também receber sugestões e informações necessárias para fazê-los, né? Muito bem. Então, os 20 anos que eu participo, olha, poucas reuniões que eu não participei. Eu estou na coordenação junto com a Maria da Teodoria, acho que uns 65%. Mas às vezes a gente tem compromisso próprio, né? Mas realmente é gratificante. Bom, eu quero aproveitar e te parabenizar. Eu sei que tu tem um compromisso, né? Na segunda parte do programa tu não vai poder estar com a gente aqui. Parabéns por ser um dos voluntários do Pensando no Novo Hamburgo e conte sempre aqui com a nossa Vale TV para contar e trazer essas informações para a nossa comunidade. Eu, inclusive, com meus funcionários fora de hora, em sábados, fizemos muitas obrinhas para o Grupo Pensando no Novo Hamburgo, porque nós não temos caixa, não temos receita. Nós só ganhamos apoio de empresários, doação de empresários, às vezes é saco de cimento, às vezes é umas árvores para plantar, às vezes é uma areia, é uma brita, tudo é doado, né? Sim. Então eu tinha muitas vezes funcionários meus, né, fora de hora, convencendo eles para comer um churrasquinho, depois fora O pagamento era o churrasquinho, e eles me ajudavam a fazer calçadas nas praças, colocar os bancos lá, ajeitar, levantar a copa de árvore, né? Então foram feitos diversas coisas. Levando para os teus funcionários também essa questão do voluntarismo, né? Interagir, né? Para ver o que é bom. Porque como diz o ditado, se eu não tenho nada a oferecer, o que eu quero exigir? Quer dizer, como é que eu vou exigir uma coisa de alguém se eu não tenho nada a oferecer? E o Grupo Pensando pensa assim, vamos oferecer muitas sugestões e muito trabalho e muita parceria, nós vamos longe. Parabéns, Heitor. Sucesso Isso sempre. Isso aí. Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo, volta na sequência. O Heitor aqui vai dar espaço para o Maurício Saul, que é outro integrante, é outro pensante aí do Pensando no Novo Hamburgo, e a gente vai seguir contando essa linda história, 20 anos do Pensando no Novo Hamburgo, em instantes.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta... Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV com mais uma edição da nossa Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade. Na noite de hoje, comemorando com os nossos coordenadores pensantes, 20 anos do Pensando Novo Hamburgo. Agradecendo sempre a Sebratel, JG Serviços, Mercator, Feiras e Eventos, que já programou suas feiras lá em Gramado, tanto de maio quanto de novembro até 2025, e também a Activita, que há 2 anos me traz conforto aos pés, e agora, claro, tem também essa moda esportiva com tecnologia avançada. Agora também fazendo parte aqui, mais um coordenador pensante, é o Maurício Saul, que também faz parte dessa linda trajetória, dessa linda história aí de 20 anos do Pensando. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu sou um dos filhos mais novos, né? Só 7 anos, né? 7 anos? 7 mas anos, 7 né? anos. Eu fui convidado pelo Nelly na época, né? Que ele... Então deu certo sentar do ladinho dele aí. Sim, sim. Depois sendo mais perto dele. Ele me convidou para o grupo Pensando, para o banco de alimentos também, né, de voluntário, né? Sim. Com muita satisfação, eu participo dos 2 grupos, né? E como o Heitor teve que sair, vale ressaltar que esse é um grupo bem participativo, quando um não pode, o outro entra, alguns têm compromissos, é um grupo multidisciplinar, né? Exato, caminha de mãos dadas. Caminha de mãos dadas. Quando um não pode, o outro participa, colabora, então isso é muito gratificante dentro do grupo, né? Todos colaboram da mesma maneira e quando podem. E eu vi vocês falando ali da... Pois é, eu vi que tu estava bem atento no primeiro bloco. Ali. Sim, eu vi mais perto até. É importante ressaltar, Rosana, a gente participou também das obras do centro, né, Rosana? Lembra? Da revitalização do centro, a gente foi caminhar no centro, observou algumas coisas, né? Botou no papel. Botamos no papel, principalmente no item acessibilidade. A gente foi até a prefeitura, fez uma reunião com os engenheiros, que eram os responsáveis pela obra, e fomos atendidos em muitas coisas. Foi muito bacana também, né? Então muito isso tudo faz parte da nossa colaboração, da nossa contribuição com a comunidade, né? Parabéns, parabéns. Eu acho que sem dúvida alguma faz parte da nossa vida, né? Eu digo sempre que toda oportunidade que eu tenho, que uma das grandes missões aqui é auxiliar ao próximo, e é o que vocês fazem através desse trabalho voluntário, né, Paulo? Acho que sem dúvida alguma deve ser muito gratificante poder fazer parte disso, né? Sim,
muito gratificante porque a gente está realizando as atividades, não só ficar acomodado, criticando, né, as situações que que são erradas, que a gente não concorda, e ter a oportunidade de, junto ao grupo Pensando Novo Hamburgo, trazer soluções para os problemas. Sim. Isso é muito gratificante como um ser humano a maneira que o morador de Novo Hamburgo tem de ajudar a sua comunidade. Né? Essa é Em muitas ações se percebe essa solidariedade que existe em nosso meio, graças a Deus. Sim, nos nossas reuniões de almoço mensais, tem pessoas que participam que transformaram as nossas reuniões em confraria, né? Que se reúnem, sempre procuram ficar nas mesmas mesas, né? Aqueles que têm interesse em comum, têm uma relação de amizade em comum, e isso também ajuda a integrar mais a comunidade no grupo. Tem uma frase que nós carregamos há 20 anos, que é uma marca do Pensando Novo Hamburgo: tão importante quanto sugerir é participar. Perfeito. E isso faz com que tu seja motivado a trazer a proposta, mas tu saber também das dificuldades ou da forma ou como que a gente pode alcançar. Outras vezes nos pergunta assim: mas por que envolver tanto a prefeitura? Ora, estamos pensando no Novo Hamburgo. Quem é a autoridade máxima de um município? Uma prefeitura. Se a gente tem uma solicitação, uma demanda, praticamente 100% dela está envolvida no consentimento, na aprovação de uma administração pública. Exatamente. Nós não somos políticos, no sentido de ter um partido político. Independente de quem estiver administrando o município de Novo Hamburgo, as nossas atividades serão as mesmas, porque a gente tem o cuidado dessa premissa junto ao Pensando, né? Então, quando se traz algum secretário, é porque a pauta foi solicitada como necessária e aprovada junto à coordenação, principalmente a pauta da segurança, e não só o órgão público prefeitura, mas também a brigada e a guarda municipal. Mas é interessante que esses movimentos, eles são sazonais também, né? Eles se consertam, eles acontecem, os fatos são tratados, eles são remediados, passa um período, acontece um fato novo, e aí volta a repetir, às vezes, a mesma pauta. E a gente não se omite em trazer, independente da condição política, no caso da Prefeitura Municipal. Assim como a gente tem parcerias com outros órgãos. O Ministério Público também, né, que é muito importante. E nós temos uma assertiva de que as ações, elas têm o seu papel coercitivo, mas esse não é o nosso papel. A gente também propõe, junto ao Ministério Público, ações que possam ser bem-vindas também, porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Mas se tu tem a consciência, se tu sabe que há necessidade, acontece. Realmente a gente viu que as coisas acontecem. Muito bem. Eli, eu acho que sem dúvida alguma, isso talvez vocês nem se preocupam em fazer, né? Mas vocês já tomaram uma proporção de quão grande e quão importante é esse projeto para a comunidade de Novo Hamburgo? A gente tem uma certa ideia disso, né, Carlos? Quando tu, vamos dizer assim, recebe o feedback, né, de algumas coisas, mas efetivamente não é
ponto... Até porque não é o foco de vocês. Exatamente, não é o nosso ponto maior de interesse, né? O nosso ponto realmente é pensar, planejar e obter o resultado, porque a gente sabe que ali a gente está construindo cidadania, está melhorando a condição de vida na cidade, mas sim, é uma forma que a gente se sente muito feliz, né, ao receber um feedback de satisfação, como a Rosana falou, que a gente lança o projeto como da AMO, e uma entidade benemerente como a AMO, que tinha uma boa parte do seu recurso escasso compromissado com o pagamento de energia elétrica, e agora esse recurso fica disponibilizado para atender as famílias e crianças carentes, porque o Pensando faz uma grande mobilização e coloca placas solares lá. Sim. Puxa, isso nos trouxe, né, todo um feedback muito positivo, e evidente que cada um de nós que recebeu esse feedback ficou extremamente feliz. Mas a origem do projeto foi que essa entidade benemerente consiga alcançar mais pessoas, atingir mais pessoas. Se o Pensando recebeu um feedback positivo, ótimo, ficamos felizes, mas nunca foi esse o foco, né? O foco sempre foi no resultado que melhore cidadania, no resultado que melhore a convivência na cidade. Urbanismo, esse um desenvolvimento que nós precisamos, né? Então, en passant, antes foi comentado a questão do cuidado com cada um do seu passeio, da sua calçada, né? E hoje a gente tem uma situação de mato extremamente grande em muitos locais da cidade, porque é uma época em que realmente a prefeita, até numa das suas manifestações, usou uma expressão que é interessante: a gente quase escuta o mato crescendo no verão, né? Porque a umidade, o calor e ele vem mesmo. E ele vem mesmo. Mas então é importante que haja essa consciência de que sim, eu posso cuidar do meu pedacinho, e se eu cuidar do meu pedaço, o meu vizinho também, o do outro lado também, daqui a pouco nós temos uma cidade linda aí para conviver. E é isso que a gente busca. E deve ser gratificante, né, Maurício? Tu que há 7 anos já faz parte, né, do Pensando, poder solucionar o problema das pessoas, né? Sim, sim. Que é isso que vocês pensam quase que diariamente, né? A gente fala de uma reunião mensal, mas na verdade diariamente vocês estão se comunicando entre si. Sim, às vezes a gente está em casa e fica pensando o que eu posso sugerir, né? Surge uma ideia. E aí eu sou obrigado a cometer uma pequena inconfidência. A coordenadora não tem muito horário, porque 6 da manhã ela está acionando o grupo lá, né? Pensei em tal coisa, o que vocês acham, né? Quando ela não chama atenção ainda. Vamos lá, pessoal. Demorou. Já são 6h30, tu não respondeu. Mas eu acho, na minha opinião, completando o que o Nelly falou, acho que um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar ainda, e aí teria que ter uma grande parceria com a prefeitura, é a calçada. Né? As pessoas não têm aquela visão da necessidade da calçada. Nós temos aquele problema do piso tátil, é um grande problema, as pessoas usam para enfeite. Se tu vai em alguns lugares, eles usam o piso tátil para enfeitar a calçada e não para beneficiar a pessoa que necessita, o deficiente visual e tudo, né? Sim. Então eu acho que esse é um caminho muito longo ainda para nós realizarmos. De conscientização, né? E outros projetos também, acho que a gente poderia ter maior parceria junto com as entidades, com a prefeitura, porque aqui nós todos somos voluntários, né? Sim. Então a gente tem muito a dar. Claro, muitas coisas barram nas questões legais, né? Que tem existem. Um trâmite todo. Tem né? um trâmite tudo. E né? tu teve agora no setor público, tu conheceu melhor ainda. Exatamente. A gente passa por certas coisas que às vezes a comunidade acha amanhã está resolvido. Não, tem uma série de questões. Envolve o Ministério Público, envolve leis, decretos, tudo é muito amplo, né? Não é fácil. E não é porque eu não quero ou tu não quer. A lei é assim no Brasil, né? Exatamente. Então ela ajuda, mas também às vezes ela prejudica um pouco, né? Ela torna mais moroso todo o processo. Né? Mas tudo vem para somar e para melhorar, né? Muito bem. O almoço de amanhã... Então, como é que estamos aí? Estava esperando essa oportunidade. É agora, então. 29 de março. Por que a gente escolheu essa data? Justamente por ser a última semana de março. Sim. Como é o mês onde se comemoram, as mulheres se homenageiam, se resgatam na história, do significado
questões relativas às mulheres, né? Então, o grupo entendeu que a última semana seria a melhor para fazer um lançamento de um legado que a gente quer deixar para a comunidade. Como assim um legado? Muito bem, o que a gente pensou? Nós temos muitas mulheres que foram homenageadas, umas ou a maioria já falecidas, mas nós temos um plantel significativo de mulheres que fizeram e fazem por Novo Hamburgo ainda, e seguem fazendo. E essa história, ela precisa ser resgatada, porque se nós entendemos assim, é muito mais fácil nessa sociedade, infelizmente, tem que ser dito, machista, né? É muito mais fácil tu conseguir fazer uma edição de uma revista envolvendo tantas figuras que são proprietários de empresas, de indústrias e tal. Mas, na maioria das vezes, existem mulheres trabalhando para que isso tudo aconteça. Então, nós resolvemos 20 mulheres. Por que 20 mulheres? 20 mulheres, 20 anos de Pensando Novo Hamburgo. Tudo Fizemos uma lista e rapidinho já tínhamos 67 nomes, nós paramos. Não, peraí um pouquinho, nós vamos ter que selecionar. É muita mulher trabalhando, muita mulher empreendedora. Tinha mais do que 3 vezes Nossa, 3 vezes a edição. Então, nessa primeira edição, a gente dividiu entre mulheres que fizeram, né, que já têm um legado, uma história já compactuada e reconhecida, e incluímos mulheres que estão fazendo. Então, a nossa proposta que vai ser apresentada nessa reunião almoço é a edição de um especial de uma revista, aonde a gente tem uma formatação toda já consolidada, que nós temos o apoio do nosso parceiro desde o início dos 20 anos do Pensando, que é o Sérgio Yost, da revista Expansão, e ele fez uma proposta, a gente tinha outras propostas, a gente ponderou, e considerando a entrada que ele tem também junto com as pessoas, e considerando que as mulheres são vaidosas também, e elas gostam de se verem bonitas, mesmo para apresentar os seus trabalhos. Então, nós fugimos daquela situação bibliográfica ou normatizada de um padrão e iremos apresentar numa edição especial, onde a gente tem o apoio da Alvales, através da integrante que agora é nova pensante, a Renate Giegel, e já temos o aceite de fazer a sessão de autógrafo na Fundação Sheffield, quando a edição estiver pronta. Nós temos uma expectativa que fique pronta até 10 de julho, e agora então a gente está finalizando as interessadas para participar e também, de repente, procurando patrocinadores que se interessam em ter a sua imagem vinculada a essa edição especial. Essa edição especial vai ser de capa dura, vai ter um padrão de folhas que a gente já decidiu, vai ser uma gramatura couché fosco mais espessa, né? E tem a possibilidade de, então, a gente ter 3 patrocinadores somente. Por quê? Que nós temos a capa, a folha 2 e 3, que são para propaganda, que pode ser uma página só para os autógrafos, que poderão ser feitos, vão ser feitos lá na Fundação Sheffield, e nós temos a última, né? Contracapa. Isso. Então, é uma oportunidade para as empresas que quiserem contribuir e ficarem junto nesse legado que a gente vai deixar para Novo Hamburgo. Parabéns pela iniciativa, hein? Rosana, só para constar, claro, esse é o ponto extremamente importante da reunião de amanhã,
mas também nós temos a presença de palestrantes, né? Ah, sim. E só para coroar, então esse mês é um trio de mulheres, né? Opa! Sério? As palestrantes? Não. Nós sabemos que em Novo Hamburgo existem movimentos de mulheres empreendedoras. E o convite foi, como foi bem dito pelo Heitor, o Pensando começou nos Atiradores, o prédio foi fechado, passou para o CDL, ele sempre foi nosso apoiador, sempre esteve junto conosco. Então, eles têm um grupo de mulheres empreendedoras. E essas mulheres empreendedoras, então, irão falar na nossa reunião de amanhã sobre o que elas fazem, o que significa ser empreendedora e qual é a motivação que elas têm de estar em grupo. Compartilhando conosco. Será um trio, sim. Que legal, que legal. Vocês viram ali o tamanho do menino, né? Não dá para dizer que não vamos encerrar. Então a gente tem que encerrar o programa. Passa tão rápido essa 1 hora aqui. Eu preciso só uma frase final de cada um para a gente fechar aqui. Começando contigo, Nelly. De novo, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, vim aqui na Vale TV falar de voluntariado, seja como Banco de Alimentos, seja como Pensando. Agradeço o espaço e reitero o pedido que mais hamburguenses que queiram uma cidade melhor se agreguem. Pensando é mais um canal de participação que temos na cidade. Muito bem. Maurício, parabéns. Obrigado pela oportunidade. Amanhã no evento, acho que vai ser muito bacana, homenagem para as mulheres, né? Sim. Enfatizando também, é muito fácil criticar, né? Hoje em dia todo mundo critica, mas botar a cara... Juízes de plantão na internet. Para ajudar, para dar uma solução, aparecem poucos. Então a gente reforça o que o Nelly falou, convidar as pessoas a se juntarem a nós para arrumar mais soluções, para melhorar a nossa comunidade, que eu acho que todos nós vamos ganhar. Muito bem. Paulo, qual é a tua frase final? Parabéns aí também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o Pensando no Novo Hamburgo e dizer que o nosso grupo está aberto a qualquer cidadão que queira se integrar, que quanto mais gente pensando, melhor. Muito bem. Rosana, obrigado, parabéns. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que na reunião de amanhã nós vamos ouvir mulheres que servirão de exemplo, com certeza, para outras mulheres que de repente acham que não podem ou que não têm ou que têm limites para se querer fazer alguma coisa. Esse é o motivo principal. Uma grande inspiração. Servir de inspiração, exatamente. Muito bom. Parabéns. 20 anos do Pensando no Novo Hamburgo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vitor. Obrigado a você que esteve conosco aqui nos acompanhando. Amanhã, 8 da noite, estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV para mais uma edição do Estação Hamburgo. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.